Geralmente na quarta-feira, irmãos, eu gosto de ficar embaixo. Para me movimentar, ter mais liberdade. Mas os meninos voltaram a gravar os cultos e depois eles colocam na plataforma lá, no YouTube. Então você pode sempre acessar o YouTube, que nós estamos colocando as ministrações do domingo e algumas vezes da quarta-feira. Não sei se toda quarta-feira está transmitindo ou está gravando. Nós não estamos mais transmitindo direto. Transmitindo direto não está mais, né, filho? Por enquanto não. Voltaremos em nome de Jesus. Mas por enquanto a gente está gravando pelo menos para deixar lá a mensagem. Inclusive esses tempos atrás aí eu ministrei não me lembro mais do título da palavra não. Todo mundo ficou me perguntando, pastor, não tem. Tem, é porque às vezes demora um pouquinho de subir. Mas logo sobe e você vai encontrar lá os temas que a gente tem ministrado aqui. Amém? Irmãos, eu estou limpando o óculos primeiro, senão não enxergo direito. Eu ando assim, percebendo, nesse tempo e na vida da igreja, e assim, não é um privilégio eu estar percebendo não, meu filho. Na verdade, todo mundo que é crente, que caminha no Espírito, que conhece a palavra, tem que estar percebendo os sinais que nós estamos vivendo. É necessário. E muitas vezes a gente está tão envolvido com as coisas do mundo, que são lícitas, que são necessárias, e a gente acaba só olhando para isso e a gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta. Às vezes você pode falar do lado da pessoa, e é algo que é pertinente à pessoa, ou o contexto da pessoa, mas elas não ouvem, estão hipnotizadas pelos afazeres ou pelo celular, ou a mente nossa está tão agitada que a gente não está conseguindo mais ouvir as coisas, enxergar. A gente vai vendo aí até na internet, você vai ver casos de gente com celular e cair dentro de um bueiro e ser atropelado. A distração está nesse nível, e muitos pais e mães param lá para ficar no celular e a criança vai lá, cai numa piscina ou vai atravessar uma rua e os pais não veem. Tamanho é aquilo que hipnotiza, que faz a mente dele esquecer completamente ali. Esses dias mandaram para mim, a turma gosta de mandar essas coisas. E aí a mãe está aqui com o bebê no colo e com o celular e o carrinho do bebê, e ela com o pé ficando assim, ó, o carrinho para assim, ninando a criança, mas a criança está aqui no colo. Aí daqui a pouco ela tira o olho do celular e olha para o carrinho, a criança, e sai doida pela casa procurando a criança, e a criança no braço dela, e ela procurando a criança, até que ela vai nos cantos olhando, daqui a pouco aí ela percebe que a criança estava no... A gente fazia às vezes isso com óculos, né? Óculos, cadê meu óculos? Está aí, ou tá na... Mas com a criança, irmão, a distração existe. A pessoa pode se distrair, mas tem coisas que já extrapolou a distração, já entrou num nível, e esse nível é espiritual, é de hipnotizar, é de fazer com que você vá se alienando do que está à sua volta. Já é um estágio de alienação. E a gente não vai percebendo isso.
E a gente pode até ouvir isso aqui. A gente pode até ouvir na própria internet alguns posts que eu acho interessante, de alertas. Mas a pessoa ouve, mas permanece. Não move um passo para sair daquilo. Parece que não consegue olhar para si mesmo e fazer uma avaliação de assim, mas será que eu estou assim? Esse negócio de celular realmente, será que eu estou desse jeito? Será que eu estou dessa forma? Isso é tão perigoso. Nós estamos vivendo na igreja, por isso que eu falei que eu estou percebendo, paralelo ao que estamos vivendo no mundo aí fora, e todo tipo de circunstância que a própria palavra já profetiza e está acontecendo em uma velocidade muito grande, o ser humano está passando dos limites. O ser humano está passando dos limites. Nós estamos caminhando para ficar no nível de uma Sodoma e Gomorra. O ser humano está, e não é só nas questões de sexo e depravação, mas é geral. Geral. É na política, é nas questões sexuais, é geral. Em todas as áreas você vai ver uma depravação, vai ver uma corrupção. E isso é o que nós estamos vivendo. E eu tenho visto o Senhor nesse tempo específico, nos levantando para gerar, irmãos, para esse novo tempo que está chegando. Porque quando eu digo esse novo tempo que está chegando, eu não estou falando de coisa da próxima geração, não, irmão. Eu estou falando da nossa, porque a partir de um tempo, a geração, o tempo da geração está diminuindo. Porque tudo que é preciso de avanço, de mudanças, da forma de pensar e de olhar, para mudar a geração, está acontecendo em tempos mais curtos. Então eu estou falando de coisa que está aí, ó. Você está vendo, vai ver, e vai ver cada vez mais. Ou não. Ou vai ficar distraidão. O negócio está pegando fogo lá fora. A coisa está escancarada. Mas tem muitos que não estão enxergando. Não estão ligando os pontos. Porque precisa conhecer um pouco da palavra para ir ligando os pontos e olhando. Rapaz, olha, eu ouvi o Senhor falar na palavra isso. Olha acontecendo. Meu Deus, olha. O pastor pode vir e falar algumas coisas e você abrir seus olhos. Mas a palavra vai falando tudo que você precisa. Então, eu estou vendo nesse tempo o Senhor levantando os ministérios ou a atuação da igreja para preservar, para levantar um remanescente que vai encarar, que vai enfrentar isso que está vindo por aí, que vai fazer oposição, que vai fazer resistência, que vai se manter firme, que não vai entrar nessa onda, que não vai aceitar aquilo que Deus disse que não é para aceitar. E aí vem aí os ministérios que já tinham, né, as crianças trabalhando com elas, mas tudo aquilo ali foi um processo, porque Deus quer que a gente vá além. Eu quero só te incentivar a orar, porque nós recebemos agora mesmo para valer uma direção para iniciar uma escola. E nós já estamos trabalhando e dando passos para iniciar a escola, que vai começar a cuidar dos pequenos. E vamos cuidando dos pequenos. Esses são remanescentes. A gente quer ter uma geração nova que não vai crescer como essa, que não vai ser contaminada como essa, vai crescer num padrão, vai crescer numa forma de que possa discernir e ser conduzido verdadeiramente pela vontade de Deus, pela palavra, e ser esse remanescente que eu estou falando. Deus está promovendo, seja adolescentes, restaurando muitos, seja jovens sendo restaurados. Agora levanta as mulheres com um projeto para
incentivar e caminhar. E não é encontrozinho social não, irmão. É despertamento. É claro que sempre vai ter multidão. Jesus, onde esteve, tinha multidão, irmão. Mas ele teve alguns discípulos. E o Senhor vai gerar discípulos. Gente que vai despertar, vai acordar. Gente que vai ser tocado pelo Espírito Santo e vai dizer assim: Senhor, eu me ouvi, eu entendi e eu assumo outra postura. Eu me levanto aqui agora para reagir a isso. E toma uma outra postura de vida e de caminhada com o Senhor. É claro que, não, como eu falei, multidão tem. Tem muita gente que vem só para comer, para se alegar, para pegar brinde. E tem. Mas tem muita mulher que está sendo edificada. Tem muita mulher que está sendo tocada pelo Espírito Santo. Tem muita mulher que está começando a vir à igreja. E aí começa a ouvir a palavra. E Deus está buscando. Deus está procurando ainda verdadeiros adoradores. Eu e você precisamos atrair essas pessoas, porque eu não sei quem são, mas Deus sabe. Eles precisam estar no lugar para ouvir a voz do Senhor, a palavra e o Espírito Santo agir. E é isso que nós estamos fazendo. Aí agora vem também o projeto Abraão, que vai levantar homens. Ah, meu irmão, aí a coisa vai ficar ainda mais poderosa. Porque sem querer, não existe aqui machismo, não existe aqui nada, irmão. Existe aqui palavra. Palavra. Deus levantou o homem como sacerdote, o cabeça do seu lar, da família. O homem precisa assumir essa posição. E infelizmente, eu acredito que 90%, se não for mais, eu acho que eu estou sendo até, das famílias, a mulher se posiciona como aquela que teme ao Senhor e que atrai a presença do Senhor para a sua casa. E assume a posição que seria do homem. Porque o homem não faz isso. O homem não ora. O homem não cumpre o seu papel espiritual. O homem acha às vezes que só colocar comida em casa, pagar as contas, educação, está resolvido. Não. Se é crente, não. Se é crente, não. Se é crente, foi levantado para ser um sacerdote e conduzir a sua casa no caminho. Levar os seus filhos, a família, o casamento, para ser diferente desse mundo e gerar verdadeiramente o testemunho sobre essa terra. E o homem tem esse poder. Irmão, isso aqui lotado de homens orando. Desculpe as irmãs, viu? Desculpe as irmãs, mas nem tem chance. Não tem a mínima chance. Se chegar aqui, ó, encher isso aqui de homem orando, homem mesmo, homem sacerdote, homem que sabe o que está fazendo, e orando, intercedendo aqui. Ah, meu irmão, essa tenda treme. Treme. Por conta da autoridade que Deus concedeu. E a minha esperança é ver isso. Inclusive eu convoquei os homens que estão na liderança do Projeto Abraão, já para nessa sexta-feira, nesse domingo, começarem a vir no culto de intercessão. E você deveria estar aqui também, seja homem ou mulher, ou quem for. Tem sido uma bênção. Eu vou testemunhar no domingo, talvez testemunhe aqui hoje e domingo de novo. Para você ver o que está acontecendo quando a gente está orando. Então esse é o cenário. E é isso que eu vejo Deus preparando. Porque esse mundo está louco, completamente louco, irmãos, meu Deus do céu. O pastor Cristiano, levanta a mão aí, pastor Cristiano. E a pastora Paula, que está ali com a criança no colo. Eles tiveram um tempo em Eunápolis. E a gente entendeu de Deus, que Deus levou eles para um tempo de reclusão para preparar, para se especializar nesse tempo, no que diz respeito à educação, ao cuidado com as nossas crianças e com o futuro. Tanto é que já eu vou anunciar aqui para eles ministrarem
Não sei se um dia ou dois, vai depender do formato e do conteúdo. Palestra para os pais. Ó, os pais de crianças até adolescência, vão precisar vir. Porque na hora que você assistir, que você entender o que está acontecendo, meu irmão, você vai temer. É verdade. É para dar a você, olha, uma descarga de entendimento, para você ser chacoalhado e acordar para o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo para aliciar e para conduzir essa nossa geração. Mas nós não vamos permitir em nome de Jesus. E você vai vir, vai ver, ouvir. E são dados, irmãos. Não é uma opinião. Não é só o texto bíblico, como se isso fosse pouco. Mas você vai ver na prática, com dados, com informações do que está acontecendo lá fora, por aí, aqui. E os pais vão ficar de cabelo em pé. E vão ser despertados. E aí depois nós vamos começar um trabalho acerca disso. Eu quero mostrar que a coisa está tão... É interessante. Antes tentavam fazer e discutiam para o padre casar. Mas hoje é os homens que querem descasar. Antes, anotei aqui algumas coisas que eu fui vendo. Os héteros, os homens héteros, querem se juntar. Hoje em dia, eu estou com um problema na secretaria. O quê? Porque a maioria se juntou, não casou. Nem no civil, ou às vezes só no civil, mas não casou, no religioso. Então assim, não, assim tá bom, estão juntando. Já os homoafetivos estão doidos para casar, lutando para casar, e ainda na igreja. As coisas estão ficando doidas, irmão. Quem devia querer casar e montar uma família, não, mas os que são errados querem isso. É um custo convencer uma família, um casal, quem trabalha nessa área, de adotar uma criança. É muito difícil, irmão. Eu sei que é. Mas o que tem de processo de casais homoafetivos adotando crianças já começou a crescer de uma forma tão grande, é impressionante. Ser a favor da religião, de princípios, hoje em dia está se tornando ditadura. Mas na parada gay, ultrajar a imagem de Cristo, defecar em cima, fazer um tanto de atrocidades, ou até mesmo da arte. Esses dias mostrou a arte, o homem nu e as crianças em volta tocando no homem nu, a arte, as criancinhas. Isso, beleza. Agora, a gente lutar por princípios, lutar por aquilo que é certo, virou agora a ditadura. E se isso não for o fim, meu irmão, é o ensaio. Nós já estamos ensaiando. Significa que a apresentação já vem. Não tem jeito. Eu quero ler um texto para você, Lucas 16:8. Esse não é o texto que nós vamos trabalhar, não. Na verdade, não vamos trabalhar um texto específico. Eu quero ler alguns textos para você. Mas esse aí de Lucas 16:8 é importante começar com ele. Diz assim, olha: portanto, os filhos deste mundo, ou os filhos das trevas, dependendo da versão sua, são mais sagazes entre si, na conquista dos seus interesses. Olha o que ele está dizendo, olha o que o Senhor está dizendo. Olha o que ele está dizendo. A gente tem que admitir, porque a gente vê isso na prática.
A gente vê o que a palavra diz na prática. Vou continuar o texto, calma aí. 8, falei 8. Lucas 16, 8. Olha, portanto, os filhos deste mundo, os filhos das trevas, os mundanos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que afrontam a Deus, aqueles que são mais sagazes entre si, entre eles, na conquista dos seus interesses, do que os que amam a Deus ou os que são da luz. Assim, ó. É mesmo dizer assim, ó, tem que tirar o chapéu para eles. Porque eles, entre eles e pelo propósito deles, eles são unidos. Eles são ativos. Eles militam. Eles atuam. Eles brigam. E pelo evangelho, e pelas coisas do reino, e pela igreja, a gente não vê o mesmo empenho. Por isso que o texto está aqui. Eles são mais sagazes, astutos. Eles têm mais garra para fazer aquilo que é para ele, é contra a vontade de Deus. Mas eles têm mais. É a mesma coisa que a Torre de Babel. Eles eram um. Eles estavam fazendo aquilo ali com o mesmo pensamento, a mesma linguagem. Não tinha limites para o que eles iam tentar fazer. Não vai ter limites. Porque se eles continuarem assim, unidos com esse propósito, não tem limites para o que eles podem fazer. Porque agora não vai ter mais Torre de Babel para destruir. Agora é só a volta de Jesus mesmo. E eles vão crescendo, eles vão tomando conta, e esse mundo vai aderindo a isso, e a coisa vai ficando apertada, irmãos. Muito apertada para nós. Esse mundo está virado. Nesse mundo hoje o que é certo está errado, o que está errado está certo. Está uma confusão. Eu quero que você abra o seu texto em Isaías, no capítulo 5, versículo 20 e 21. Você vai vendo, irmão, que não tem nada novo. Nada está surpreendendo a gente. Pelo menos para quem conhece a palavra. Tudo já está profetizado, tudo já está anunciado, como ia acontecer. E se você for seguindo na leitura da palavra, no Novo Testamento principalmente, porque talvez o Antigo Testamento você fique confuso com algumas profecias que também anunciam, mas no Novo vai ficando mais claro, principalmente quando você vai chegando ao final. Mas esse texto de Isaías 5, 20 e 21 diz assim, olha aí, ó. Abriu aí? Diz assim, ai. O que deve ser esse? Pastor Cristiano, você que também é um teólogo, estudioso, o que deve ser esse ai? Você já usou essa expressão para o seu filho? Ai de você, se você, ai, a coisa vai ficar difícil, vai ou não vai? A gente lê e nem para entender ou pensar que é Deus que está falando esse ai para nós. É Ele que está falando, ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Eu vou ler aqui, mas a gente vai se isentar disso aqui, tá bom? A gente vai achar que não somos nós. Vamos lá. Ai dos que chamam mal de bem e o bem de mal, que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, que afirmam que o amargo é doce e que o doce é amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e dos que se consideram inteligentes e sensatos. Ai desses. Parece que não é para nós. Mas se você for ver, muita gente vê alguma coisa que é mal, tem muito crente vendo o que é mal e achando que é normal, que é bom, que é bem. Nada a ver, poxa, nada a ver. Exagero. Tem muito crente que
olha para as trevas e diz que é luz. Vê o que é errado e o que Deus abomina, ou Deus diz não, e está dizendo, não tem problema, não é assim. Pode ser, não tem, não, Deus é Pai, Deus é bom, não. Hoje em dia, como se a Bíblia mudasse, né? Hoje em dia já é normal. Pois é, mas Deus está falando exatamente o que a gente viu. As pessoas estão trocando tudo e achando tudo normal, relativizando tudo. Aí tem um texto, eita texto retado, como diz o baiano. Esse texto é dos meus. Eu gosto de alguns textos do Velho Testamento. Vocês vão até escandalizar porque eu gosto desse texto, porque esse texto não é fraco não, hein? Êxodo 32, abre aí para você ver uma coisa. Vou ler para você. Você vai ver aqui. Êxodo 32, 25. A partir do 25, mulher. Ai, mulher. Ai, se tu não andar na linha comigo, não obedecer. Não cumprir com tudo, hein? Ai. Abriu aí Êxodo. Êxodo 32. Vou ler aqui, irmão. Presta atenção. Moisés. É aquele episódio, irmão. Moisés sobe lá para falar com Deus e para receber a direção para o povo. E aí demora um pouco. Demora um pouco de vir, ele demora um pouco. E aí o povo vai fazendo o quê? Se depravando, se desviando. Olha o que aconteceu. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão deixou completamente fora de controle, tendo se tornado objeto de zombaria para os seus inimigos. Vou parar um pouquinho aqui. O povo que era povo de Deus, que antes manifestavam andar com Deus e um poder, estavam sendo objeto de zombaria dos povos. Não está muito diferente de hoje não, viu? Porque os crentes estão sendo objeto de zombaria por conta de um testemunho terrível que diz crente vai para a igreja, mas está lá fora fazendo todo tipo de coisa errada, mas é crente. E aí vira realmente zombaria lá fora. Muita gente zomba mesmo, porque não consegue ver. Não bate uma coisa com a outra. Então, ficou em pé. Olha agora, meu irmão. Olha a parada agora. Então ficou em pé na entrada do acampamento e disse, e frasezinha: quem é do Senhor, vem até mim. Passa aqui do lado. E aí continua o texto. Quem é do Senhor, vem até mim. Logo foram para perto dele os filhos de Levi. Disse Moisés a eles: assim diz o Senhor. Quem foi que disse aqui, irmão? Assim disse o Senhor. Presta atenção. O Deus de Israel. Pegue cada um a sua espada. Percorra o acampamento. Essa turma que veio, ó. Quem está com Deus, quem está com o Senhor, vem para cá. Vem, pronto. Agora, quem não veio, ele virou e disse assim, ó, vocês agora vão lá, pega a espada de vocês. E olha o que ele manda fazer. Cadê ele? Pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de ponta a ponta, ida e volta, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, a seu amigo, a seu vizinho. Irmão, quem vê esse discurso aí fora, pensa que a gente está incitando a violência. Mas é claro que nós estamos falando de um abismo cultural e do que aconteceu diferente do que é o nosso tempo. Mas aqui tem uma mensagem.
Aqui revela o caráter de Deus, revela a vontade de Deus, revela o posicionamento de Deus, revela como Deus enxerga. É isso que eu e você temos que olhar. E não, poxa, Deus matou. O cara tinha que matar o seu próprio irmão, um amigo, um familiar. Por quê? Porque não veio para o lado do Senhor. Mandou exterminar. Naquele dia ali caíram 3.000 homens nessa brincadeira, irmão. 3.000. E fizeram os levitas, conforme a palavra de Moisés. Naquele dia foram mortos cerca de 3.000 homens. Moisés então falou aos levitas: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou a seu filho ou a seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou hoje. Eles fizeram, irmão, preste atenção. Você matar um filho em detrimento da vontade de Deus, ou porque Deus mandou, como fez Abraão, ou ia fazer, é uma declaração de obediência e de amor a Deus em primeiro lugar. É claro que nós estamos hoje vivendo isso. Ninguém vai matar seu filho, ninguém vai... Não é isso. Mas isso vem lá para frente, quando Jesus diz assim: eu não vim revogar a lei, nem os profetas, eu vim para cumprir. Na verdade, Jesus tornou a coisa até mais difícil. E nesse texto em especial, o próprio Senhor Jesus diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É pai contra filho, é mãe contra sogra, sogra contra nora. O que é isso, gente? É que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos assumir um lado. Cadê o tema da mensagem? Põe aí. De que lado você está? Porque apesar do texto ser forte, ele só revela algo que é do caráter de Deus. Ou você está com Deus ou não está. Ou você ajunta ou você espalha. Ou você assume um posicionamento, uma postura, leva a sério a coisa, ou não. E eu quero continuar para você ir entendendo isso, da personalidade de Deus, da vontade dEle, que não muda nunca, para que a gente possa caminhar, ou ser levado a caminhar nesse propósito. Olha aqui. É impossível, irmão, a gente servir a dois senhores. É impossível. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir esse mundo. Ou você teme a Deus para valer e segue a vontade dEle, ou você está em meio termo. Alguns têm dificuldade para decidir de que lado quer se posicionar. Aí sabe o que faz? Quer aproveitar um pouco dos dois lados. O problema da igreja do nosso tempo é que a maioria dos crentes querem desfrutar dos dois lados. E não tem jeito. Ou vem para cá, ou está do lado de lá. Não tem como gozar o mundo e gozar as coisas de Deus. Ou você vai optar por um, ou vai optar pelo outro. Isso é literal, irmão. Isso aqui não é relativo. Isso é verdadeiro. Ou você toma uma posição, escolher um lado, e essa escolha tem que ser mesmo consciente, ou você entra nesse como é que é? Índice? Não. Essa estatística aqui. Não dá para curtir, não dá. Não tem jeito. Olha aí, 1 Reis 18. Olha 1 Reis 18, 21. Elias disse assim: até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, ou se é o mundo o seu Deus, segue. Mas o povo não lhe respondeu nada.
E o que é impressionante, rapaz, como a Bíblia é. E o povo não respondeu nada. Ou seja, muitos vão ouvindo o que os profetas, o que a palavra está dizendo, e não dão uma resposta. Não correspondem. Não mudam nada. Continuam na mesma pegada que estão. Não param para fazer uma avaliação. Não param para olhar para si mesmo. Não param para verdadeiramente saber, eu estou aonde nisso? E não responderam nada. Então, até quando você vai, como diz a palavra, ficar pendendo de um lado para o outro? Gosta do mundo, gosta das coisas do mundo, vive um pouquinho do mundo, mas gosta da igreja, gosta das coisas de Deus, fica tocado. Até quando? Diz o texto. E Elias foi um senhor profeta, viu? Tem outro texto, que está em Apocalipse, a gente conhece muito, que diz assim, na verdade, irmãos, eu li esse texto de oscilar, mas o que Deus quer mesmo é que a gente seja firme, que a gente se mantenha firme no Senhor, na vontade dEle, na sua palavra. Eu quero ler primeiro 2 Coríntios 13:5. Olha o que diz assim esse texto aqui. Examine-se você mesmo. Examine-se você mesmo. Vocês estão realmente firmes na fé? Passam pela prova? Sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de você? A não ser que tenham sido já reprovados. Olha o que o texto de Coríntios manda eu e você fazermos. Examine-se você mesmo. Vocês estão realmente firmes na fé? Vocês estão passando pela prova? Ou seja, quando ele diz passando pela prova, entenda, não é sofrendo as questões do dia a dia e das lutas do dia a dia e passando. Estou passando, dando glória a Deus. Não. É passando pelas provações, passando pelas lutas e os problemas que naturalmente nos tirariam do rumo certo. E você está atravessando eles firme. É isso que o texto está perguntando. Vocês estão vencendo? Vocês estão se mantendo firme na caminhada? Vocês estão passando nos testes? Se o Senhor, sim, sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de você. Você verdadeiramente, cada vez mais que você está vindo, você está sentindo, você está vendo o Espírito Santo crescendo em você, você está mudando, você está se enchendo mais, você está desejando mais a palavra, desejando mais as coisas do Espírito, tendo mais experiência com o Espírito Santo. Está acontecendo com você? Ele está questionando porque isso é uma forma de enxergar, irmão. Cada um pode olhar para ele, porque o texto começa dizendo isso. Ele diz, examine-se você mesmo. E te dá algumas dicas ou questões para você poder fazer essa avaliação. E você vai poder dizer assim, está acontecendo, é verdade ou não. Eu estou do mesmo jeito. Agora, sabe o que Deus quer mesmo? Deus quer algo muito diferente. Diz assim o texto, deixa eu ver se está aqui, eu anotei, que é o texto para andarmos fervorosos. O que Deus quer mesmo é que a gente seja fervoroso no Espírito. É assim que Deus quer ver? Romanos 12:11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, porque Ele já nos deu a esperança de salvação, de eternidade. Sejam pacientes na tribulação, nas lutas, nos problemas, paciência, porque no mundo tereis aflições, mas fica passando na prova e aguardando, esperando no Senhor, e persevera em oração. Deus quer que a gente seja, irmão, fervoroso. Deus quer que a gente seja empolgado.
empolgado com o Evangelho. E olha, existe um engano. Ser fervoroso não é que eu tenho que sapatear e falar em língua, não, irmão. Você pode chegar a isso por um enchimento do Espírito Santo. Ser fervoroso é estar ativamente com o Espírito Santo, cumprindo o que a palavra diz e com o seu coração pulsando e desejando cada vez mais estar sendo envolvido e cada vez mais ter experiência com o Senhor, cada vez mais realizando a obra dele. E isso é fervoroso. Porque, irmão, ir para a igreja e aí passa a semana toda, não serve ao Senhor, não discipula ninguém, não faz nada para o reino, não contribui, não participa. Não é esse fervoroso, não. Paulo até na carta falou sobre isso e explicou. E eu não quero entrar no meio da questão. Mas ser fervoroso é estar ativo, estar envolvido, estar pulsando com aquilo, empolgado. Sabe com uma coisa que você está fazendo, está mexendo? O Luiz, cadê o Luiz? Está aí? O Luiz não veio hoje, não. Daí. O Luiz comprou um carrinho para dar e o carro. Vou contar o testemunho. Viu? Posso contar, irmão, o testemunho? Ele comprou um carrinho baratinho, um carro bom, antigo, um Hondazinho, automáticozinho, mas mais antigo, assim, 2004. Para ela, ele ia fazer surpresa, mas aí não teve jeito, ela teve que assinar. Ela viu o carro antes dele mexer, porque ele pegou para ele dar um trato no carro. E aí pronto, aí ela viu, mas calma, mulher, eu vou dar um jeito. Aí botou o carro na oficina, mandou pintar toda, fez lanternagem, trocou o forro dos bancos, botou banco de couro, ajeitou, limpou tudo, botou tudo novinho, botou os pneus novos, ajeitou a roda. Rapaz, ele chegou lá em casa para me mostrar o carro, tão empolgado, assim, tão animado, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu mexi aqui, olha o que fez aqui, olha o fundo como é que tá, olha o motor, mandei lavar, eu troquei isso, o irmão trocou as borrachas, rapaz, ele tagarelava. Isso é fervoroso, animado, empolgado com aquilo, com um projeto. Poxa, Deus nos deu um projeto, que é a igreja dele, é o corpo, para a gente alcançar vidas, cuidar dessas vidas, atrair, ver famílias recuperadas, transformadas, vibrar com isso, ver alguém que estava nas drogas sendo recuperado, vindo para a presença do Senhor, mudando a família, os filhos, tudo transformando, e você não se anima com isso? Não vibra com isso? É isso que Deus quer, que você vibre com essa obra, que você se anime com isso, que você chegue, você viu fulana, eu trouxe ela, e ela aceitou Jesus, agora ela está aceitando o discipulado, e eu vou começar o discipulado com ela, todo dia eu vou lá na casa. Deus quer ver a gente animado assim. E eu não estou fazendo alusão ao Luiz não, porque o Luiz conheço o Luiz há muitos anos, e eu posso testemunhar o crescimento do Luiz, porque até no culto do domingo das 6 horas, todo domingo o Luiz está aqui na intercessão, e eu entrego o microfone para Luiz, e Luiz ora. Se você conhecesse ele há anos atrás, você nunca ia pensar que Luiz ia orar em público. Nem vou contar os casos antigos, quanto mais no microfone. Então, isso que Deus quer, é que você seja fervoroso com a igreja. Não quer que você desista das coisas suas. Então eu não posso ser animado com a minha vida, com os meus negócios, ou com o meu trabalho, ou com a minha função lá no... Pode, irmão. Pode e deve. Porque a palavra diz também que você tem que verdadeiramente fazer tudo como para o Senhor. Então, se você é um funcionário, trabalha, faz mesmo, com excelência. Mas isso não pode impedir você de ter fervor pela igreja, e no tempo que você pode, se doar para ela. Isso não pode. Aí errou, aí acabou, perdeu tudo. Então é só essa questão que ele está mostrando, esse fervor que ele quer. Agora,
Vou para o texto agora, que esse aqui é aquele conhecido demais, mas, poxa, não tem jeito. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Eu te conheço, diz o Senhor. Eu conheço o que você faz, quando faz, se faz, eu conheço. Sei que você não é frio e nem é quente. Melhor, caramba. Tinha a afinada irmã Regina, médica, ela não gostava que eu falasse isso. Mas é bíblico. Porque eu dava ênfase. Porque quando eu li aqui assim, olha, melhor seria que você fosse frio ou quente. Aí eu explico o que é. Ser frio é ir lá para o mundo e curtir. Vai curtir. Vai aproveitar a vida. Vai fazer o que você quiser. Agora escancara. Aproveita muito. Dá o regaço, faz tudo que você quiser. Não respeita nada. Faz o que tua alma quer. Aproveita. É o que está dizendo no texto. Melhor, o frio é o mundano. É aquele que não teme a Deus, que não está nem aí para as questões morais. É frio, não. É melhor isso, ou ser alguém fervoroso, que recebeu Jesus e que atua, e que se dedica, e que realmente milita. Eu vou usar essa palavra porque ela é uma realidade. Os militantes são aqueles que vão para a guerra, vão para cima, não alivia, vão. É isso que ele quer. Ou uma coisa ou outra, irmão. Mas poxa, a condição aqui que ele coloca, misericórdia. E ele diz: melhor seria você ser frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Rapaz, Deus não diz que quer vomitar um mundano, um frio. Ele diz que quer vomitar alguém que está aqui, ouvindo a palavra dele, compreendendo, e mesmo assim não age, não reage, não faz o que o texto que eu li, a autoavaliação. Eu estou caminhando na fé, eu estou vendo o Espírito Santo me transformar, vive somente para vir à igreja como uma religião. Eu tenho minha religião, a igreja. Eu vou no domingo sempre. Vou na igreja domingo. Estou lá. Estou até indo para a escola. Aí Deus está falando que esse ele quer vomitar. Sabe por quê, irmão? Porque esse teve a oportunidade, está recebendo tudo, está recebendo a luz, a compreensão, mas não tem temor, prefere permanecer na mesma condição, prefere muito mais, às vezes, até as trevas do que a luz, prefere muito mais ficar, flertando com o mundo e ir para cá. Esse é um risco de todos nós, irmãos. Não pense que é só seu, é de cada um, de todos nós, nos manter firmes no Senhor e caminhar em santidade e ser fervorosos e buscar. Agora, eu pergunto uma coisa: o Luiz, quando ele trouxe o carro e estava fervoroso, ele precisou de receber, assim, ele fez isso debaixo de alguma imposição? Alguém impôs ele? Alguém forçou ele a ficar animado com aquilo?
foi espontâneo. Por quê? Porque ele se envolveu com aquilo. Presta atenção. Ele se envolveu. Ele pegou um carro feio, todo desgraçado. E estava que a Malu, quando entrou, ai, você comprou isso, pai? Malu meteu logo aquele carro feio. Ai, não era para vocês verem. Esquece o que vocês viram. E aí ele foi para o processo. Ele foi lá, botou o carro, o cara desmontou tudo e fica mais feio ainda, irmão. Você começa a desmontar as coisas, aí lixa e vai aqui, e aí troca uma peça ali, ainda está feio o processo. Mas ele foi no processo, acompanhou o processo, ele foi vendo. Daqui a pouco as peças estavam todas no lugar, pagou o preço do processo. Ele entrava na internet, Mercado Livre ficou doido, peça tal, bum, Mercado Livre. Foi pegando as peças, foi trazendo, e foi comprando, e foi botando, e tudo foi ficando. Aí daqui a pouco, ajeitou tudo, jogou a tinta. Quando jogou a tinta, já deu aquele outro, já animou. E aí o banco estava consertando, e aí depois chegam os bancos para montar. Aquele banco todo regaçado, feio, agora todo de couro, com o emblema da Honda bonito, todo ajeitado. E ele foi animando com aquilo. Você entendeu que foi o processo que fez ele se apaixonar por aquilo? Quando você começa a se envolver com Deus, com o reino, com a igreja, quando você vê alguém sendo regenerado, chega só o bagaço, chega só o pó da rabiola, como dizem. E aí Jesus vem entrando, a palavra vai transformando o coração, o caráter, vai mudando a modo de pensar, de agir, vai consertando o casamento, vai transformando o cuidado com os filhos, vai transformando os filhos. Meu Deus, você vai vendo isso, isso é empolgante. Eu com tantos anos no pastoreio, eu posso te dizer, eu já tive muitas tristezas, claro, de alguns que chegou bagaço e você tentou, mas sai ainda. Mas tem tantos que estão aqui, muitos que nem estão mais, mas tiveram suas vidas transformadas. E isso é empolgante, irmão. Isso é empolgante. Eu estou empolgado com os ministérios. Cristina é empolgada com o ministério que ela está. Eu estou empolgado com Abraão, porque eu vou ver homens que antes estavam assim, sem uma ação, daqui a pouco atuando, orando, se posicionando como pai, como marido, como sacerdote, como homem de Deus na igreja. Eu quero ver na hora que... Eu vou dar um aviso aqui, irmãos. Se você vem no domingo, às 6 da tarde, ou parou de vir, eu vou te dar um... Porque o Espírito Santo me mostrou. Foi interessante. Como é que é a dinâmica? Não sei se você já veio. Domingo, às 6 horas, começa. O que acontece aqui, irmão? O irmão está aqui, alguns levitas chegam e começam um louvor de adoração. E aí eu começo, faço a primeira oração para iniciar. Depois aparece no telão o primeiro tópico, ou seja, aquilo que nós vamos orar. E aí eu dou início falando, olha, irmãos, nós vamos orar por isso aqui que a Bíblia está falando, que o Senhor está nos mostrando, e nós vamos interceder. Então, não fica parado, ninguém fica ajoelhado, não. A gente fica marchando, andando para lá e para cá e orando, em voz alta. E todo mundo orando aqui, papai orando, e o louvorzinho aqui, devagar, mais baixo, e a gente orando, profetizando, declarando, um para um lado, outro para o outro, e a gente orando, e vai orando. Nos primeiros dias, estava assim. O povo cortava a cadeira para lá, cortava a cadeira para cá, e pegava nas cadeiras, vai para lá e para lá. Aí, quando terminava um tempo assim, que eu chamava para orar por aquele tempo, para mim não monopolizar, ficar sozinho orando, eu chegava e não chamava assim no microfone, não. Eu chegava lá perto do irmão, encerra essa oração orando alto lá.
Aí o irmão vem aqui e começa a orar para finalizar a oração daquele tema. E aí depois a gente, glória a Deus. Aí começa o outro tema. E eu ia no irmão buscar ele para ele orar. Eu buscava e eu fui vendo, no último domingo, irmão, foi impressionante. O meio todo vazio e todo mundo nas extremidades lá, ó. E saindo um pouco para lá, e sair para lá. Aí o Espírito Santo assim, eles estão fugindo de orar no microfone. Aí eu falei, Senhor, assim eu vou acabar com a intercessão. Por quê? Porque a pessoa não tem habilidade, ou tem vergonha de pegar no microfone, ou não tem assim habilidade de orar, algumas coisas assim. Mas ela ora, mas ela acha que o que ela vai orar não é bonito, e aí ela foge. Porque eu fui algumas vezes assim, irmão, ora por esse tema. Não, pastor, não estou preparado, não dá. Irmão, ora pelo tema aí. Pastor, não, eu não. Irmão, não estou recriminando ninguém, que eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu comecei a caminhada cristã e sei como é que é isso. Até para pegar um microfone para falar, as pessoas ficam nervosas, nem para orar. Para vir aqui falar alguma coisa, dar um aviso, aí, fica tremendo. Mas é normal, isso é normal. Então eu quero avisar aqui, vou avisar no domingo também. Eu não vou chamar mais ninguém para orar. Pode vir orar para lá, para cá, para da frente. Não vou chamar ninguém para orar. Eu vou deixar espontaneamente. Terminou esse aqui. Tem algum irmão que sentiu de Deus e quer orar por esse tema aqui? Aí o irmão vem, pega e ora. Se não vier, eu oro. E começa o outro. Entendeu? Tá jóia aí, irmãos? Quem tinha problema pode vir, não vou. Pode ficar despreocupado. Pastor não vai me pedir para orar, ele não vai vir trazer o microfone para mim. Mas por que eu estou dando esse testemunho, irmão? Porque eu espero ver. Na hora que eu terminar o momento da intercessão, que eu falo assim, alguém espontaneamente, vi os 4 ou 5 querendo pegar o microfone para orar. Porque Deus botou ele para orar, ele precisa orar aquilo. Eu espero ver isso, irmão. Sabe por quê, irmão? Tudo é a prática. Quando você vem aqui e começa a orar, e ouvindo a oração, entendendo o que é a intercessão, colocando, Deus vai te dando as palavras, é o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, olha, eu vou estar contigo em todo o tempo, eu vou ensinar o que você precisa falar, eu vou botar na tua boca. Nós não sabemos como orar, é o Espírito Santo que intercede por nós, é Ele que nos ensina a orar. Você só precisa vir praticar, e estar atento à voz dEle, e Ele vai te ensinar. Daqui a pouco você está um tagarela. Daqui a pouco você começa a orar e não quer parar. Porque vai fluindo. Praticar. É só praticar. É só começar. E eu quero te dar uma palavra aqui. Se você começa a fazer isso aqui, e começa a ver o que está acontecendo com a intercessão, você diz, rapaz, isso dá certo. Isso dá certo. Eu vou fazer na minha casa. Eu vou fazer na minha filha. Ou na minha família. Com os meus filhos. Daqui a pouco você é homem, sacerdote. Principalmente você. Acordou de madrugada. Em vez de só ir no banheiro fazer o xixizinho da madrugada. Rapaz, eu vou aproveitar e orar. Aí vai passar e começa a Sara e vai lá orar. Daqui a pouco entra no quarto do seu filho. Está com um problema. Está com a situação, está com um negócio que está te preocupando, você vai lá e impõe as mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo Satanás. Ele não é assim, ele não vai passar por isso. Ele vai ser teu servo, em nome de Jesus, eu repreendo. E você começa a orar pelos seus filhos, você começa a interceder, você começa a afastar todos os demônios, você começa a cobrir a sua casa, proteger a sua casa, não mais só fisicamente, mas espiritualmente, que é o mais importante. E a sua oração, homem, a sua é que tem poder. A sua mulher pode tentar. Desculpe, irmãs. Desculpa.
Mas enquanto seu marido não tomar a frente, você não vai ver as coisas acontecer. A confusão com o seu filho, os problemas vão continuar. Você vai pedir a outra irmã de oração, a intercessão, mas provavelmente vai continuar. Mas quando o sacerdote se levanta, o homem se levanta, na autoridade do nome de Jesus, aí a coisa muda. Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, deu ao homem essa autoridade. E ele não volta, ele não revoga, ele não muda. Ele deu para mim, deu para você, homem. Quando a gente assume uma casa, uma família, e essa é a postura para mim e para você. E eu espero que o Projeto Abraão gere homens assim, valentes. Homens que sejam provedores da sua casa, homens que sejam protetores, mas também homens que sejam sacerdotes da sua casa. Cheio da unção e do poder de Deus, e da presença do Espírito Santo. Já estou encerrando, irmãos. A Bíblia diz assim, tem um texto de Filipenses, que a gente escolha um lado, porque quando a gente escolhe um lado, significa lutar por ele. Nós estamos numa guerra espiritual, irmão, amém? O mundo das trevas não está brigando. Quando você vê se manifestar o mundo espiritual através desses movimentos contrários à palavra, anticristo, que afronta os valores da família, da moral, de tudo que Deus estabeleceu, eles escolheram um lado e estão lutando por isso. Eles estão militando. E nós não podemos ficar bobinho. Nós não podemos ficar passivos, só olhando. E assistindo na TV, vendo na internet. Mas você viu, minha? Que coisa. Tem que parar de fazer isso e vamos partir para a oração. Vamos para um momento lá no altar. Vamos orar. Vamos levantar um clamor por isso. Diz assim em Filipenses 1:27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, Paulo falando, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, com uma só alma. Rapaz, uma só alma é poder demais. Porque a gente conseguir até colocar nossa alma no negócio, caminhando da mesma forma, todos na mesma empolgação, é complicado, mas ele está falando, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Eu quero perguntar antes de orar, feche seus olhos, feche seus olhos. De que lado você está? Você está do lado dos perseguidos ou dos que perseguem? Você está do lado dos praticantes ou dos que só ouvem? Você é esse fervoroso ou você é esse morno que entra e sai, não se envolve? Você está do lado de Jesus ou está contra ele? Porque ele diz que aquele que comigo não ajuntar, e é para juntar para fazer a missão, espalha, se não juntar com ele. Você está do lado da verdade ou contra ela? Porque quando a gente resiste à palavra, resiste à verdade, a gente se coloca contra ela. Pai amado, eu quero orar a Deus. Oh Deus, Senhor da glória, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus.
Nos desperta, Pai. Como a tua palavra diz, desperta, ó tu que dormes. E Cristo te iluminará. Cristo vai abrir os teus olhos, desperta, olha, se interessa, busca, esteja atento, participa, se envolve, entra no processo, porque quando você entrar no processo, você vai se apaixonar por Ele, e aí vai ser natural, vai ser prazeroso. Mas enquanto você está só olhando, como espectador, não se envolve, qualquer coisa pode te tirar daqui. Qualquer distração desse mundo te leva. Você troca um culto ao Senhor por qualquer coisa. Por um filme que você quer muito ver, por um jogo de futebol, pelo fim da novela, pelo último capítulo. Troca por um cansaçozinho assim, eu estou cansado, não vou não. Negociamos por tão pouco. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque não há lugar melhor para se estar do que aqui. Quantos de nós não deveriam estar ouvindo Deus para receberem a oportunidade de arrependimento, de mudança, de transformação, de crer, de temer e verdadeiramente saber que a tua palavra é real e que muitas vezes estamos brincando, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Desperta o teu povo. Levanta, Deus, em meio a essas iniciativas, esses projetos, esses ministérios. Levanta, Senhor, um remanescente de homens e mulheres, de jovens, de adolescentes, um povo que verdadeiramente te adora, te busca, trabalha, se esforça, investe no teu reino, para o crescimento, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.